you came face to face with Billie Eilish, who in her own way, albeit in a different era, dealing with this very, very public explosion of success and of attention. That too. And like, by the way, like even more now, like it was so quick. And so I just wanted to be a good example, you know, and did you feel protective of her? Yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. So yeah, it's hard because I want her to know that, you know, she can count on me, but at the end of the day, I'm never gonna force myself to be in a relationship with her. It has to be natural, right? So I just kind of, you know, let her do her thing, and if she ever needs me, I'm gonna be here for her. But yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters and yeah. So yeah, I just want to protect her, you know. I don't want her to lose it. I don't want her to, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. As palavras de Justin Bieber sobre Billie Eilish, cantora que explodiu como uma estrela nos últimos anos, nos ajuda a entender um pouco sobre o que ele passou em Hollywood. Uma das pessoas mais famosas do mundo desde os 15 anos, e o que se imaginava é que ele estivesse recebendo muito suporte para lidar com a pressão e a exposição daquela época. Mas na prática não foi bem isso que aconteceu. Justin teve a vida pública desde muito jovem e ficou exposto por isso. E no vídeo de hoje falaremos sobre como o nome dele foi mencionado no caso de Diddy. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Justin Bieber e a infância que ele teve exposta ali dentro de Hollywood, que no momento tá sendo pauta de várias teorias dentro, inclusive, desse caso do Diddy. Hoje eu tô aqui com o Diego Black, por trás da câmera Steak, que vai me ajudar dando a meta de likes. Mano, a galera tá vindo pesada aí na meta de like. A gente pediu 10 mil em uma hora, bateu, e bateu 20 mil likes em 2 horas e meia. Isso mesmo. Então eu acho que a gente pode pedir de novo uma meta, né, com um tempinho. Ó, uma meta alta. Eu acho em 2 horas. Ah, uma meta em 2 horas? Ah, eu ia botar uma meta lá em cima. Mas uma meta pra 2 horas, então, 14.500 likes. 14.500 likes. O Diego gosta do número mais quebradinho, né? Isso. E hoje a gente vai falar de Justin Bieber. Bom, tudo começa nessa história com Usher. O Usher também foi um artista que apareceu novo, com apenas 11 anos. E logo depois ele foi apadreado pelo Diddy. O Diddy conseguiu, inclusive, naquela época, a tutela dele. Ou seja, se tornou a pessoa responsável legalmente por ele. E por isso podia viajar com ele, passar longos períodos com ele, porque ele era responsável legal pelo Usher. A mãe do Usher, em alguns momentos, chegou a falar sobre isso e falar que o Diddy fazia muito bem pro Usher. E o Usher, inclusive, sempre falou muito bem do Diddy. Nessa época, então, o Usher participou muito dos Flavor Camps, que são, a gente já falou aqui em outro vídeo, mas vale relembrar, que são acampamentos para jovens que são estrelas, que são artistas mirins que provavelmente vão estourar em algum momento, que são aqueles que já atuam, já dançam, já cantam, fazem mais de uma coisa e que precisam ser lapidados e ensinados, e aí alguém muito famoso faz isso. No caso, o Diddy fazia isso então, e o Usher participou desse Flavor Camp. Só que, nesse Flavor Camp, as crianças estavam expostas ao Diddy, que hoje a gente tende a desconfiar do que ele poderia fazer ou não com uma criança. E recentemente, o Usher disse que não deixaria seus filhos irem pra lá de jeito nenhum. Porém, quando ele já estava adulto, ele que estava cuidando da carreira do Justin Bieber, levou o Justin pra lá e deixou ele conviver com o Diddy. Então aqui começa a história do Justin Bieber, quando ele tem 15 anos e assina com o Usher, que se torna ali o padrinho do Justin, que naquela época, inclusive, teve um feat ali dos dois, né? E muita gente até estranhou, foi tipo assim, pô, ele tem 15 anos e o feat que ele tá fazendo é com um cara, tipo, de 30 anos. Sim. Né? Um cara bem mais velho, né? E eu lembro que até a amizade deles, não tem problema, não tem problema, não é um negócio, mas tipo assim, era um negócio estranho que, já. É, porque ele era bem fofinho, inclusive. Sim. Hoje o Justin Bieber faz um som que, tipo, né, é diferente daquela época. Ele era uma criança daquela época, então, tipo, o que ele passava era uma mensagem muito mais, sabe, cuti-cuti. Então, criança. Tipo assim, o Justin Bieber não combinava tanto com o Usher, que já era um cara mais melódico, mais sexualizado, um cara mais adulto, com temas mais adultos. Então,
não conversava. É como se a gente tivesse um feat da Anitta com a Melody, certo? Na época a Melody era bem novinha, quando ela tinha ali 14, 15 anos. Dá pra comparar um pouco com isso. Não tem problema a música da Anitta. O problema é misturar com alguém que tá fazendo uma música e que deveria ser num tom diferente, já que tem uma idade limitante, né? Então nesse início eles passavam muito tempo juntos, o Usher, o Justin Bieber e o Diddy, e tem inclusive esse vídeo aí que ficou muito famoso dentro desse caso. Nesse mesmo vídeo, o Diddy fala sobre a diferença do Usher pro Justin Bieber, porque no Usher ele tinha tutela, né? E no caso do Justin não era assim, então ele tinha que aproveitar enquanto tava com ele. E também nesse vídeo ele faz uma promessa e fala que quando o Justin tivesse carteira de motorista e pudesse dirigir, ele daria pra ele uma Lamborghini branca. E de fato, logo depois, quando ele fez 16 anos, lá tem isso, né? Lá com 18, ele tinha 15, foi logo depois, ele apareceu com uma Lamborghini branca e aí a gente não sabe se foi o presente do Diddy ou se ele mesmo comprou, né? Antes de continuar aqui, a gente quer falar um pouco da nossa parceira. Se você ainda não conhece a Stake é um site para maiores de 18 anos, para quem curte acompanhar aí jogos como, por exemplo, Premier League, Fórmula 1, NBA, jogos aqui de times do Brasil, na Sul-Americana, no Brasileirão, e tudo isso você pode ter acesso criando sua conta lá. Você vai criar sua conta com o nosso cupom Planeta Novo, vai entrar, essa parte é de graça, você já pode assistir os jogos, tudo isso sem vírus, certo? E aí a gente tem as bets lá que, se você for jogar, obviamente você tem que ter responsabilidade ao fazer isso. Lembrando de novo que é para maiores de 18 anos, essa parte aqui você tem que fazer daquele jeito, né? Para se divertir. E não é um negócio que vai mudar a sua vida. Não mudou minha vida, não foi isso que mudou minha vida, então não vai mudar a sua vida, certo? Então se você quer ir lá e fazer um negócio, por exemplo, quero apostar com um amigo corintiano, sou flamenguista, apostar com um amigo corintiano na Copa do Brasil, que vai dar Flamengo. Ou sou corintiano, quero apostar com um amigo flamenguista lá, botar 10 pila, botar 15 pila, vai lá pra Stake, que é um local que é seguro, já tem parceria já com as competições também, então dá uma validação maior, né? E que tá se preparando pro ano que vem, vir tudo certinho, tudo legalizado, no novo cenário que a gente vai ter a partir de 2025, certo? Bom, então a gente vai continuar o nosso vídeo, a gente vai mostrar um outro vídeo aqui, de 2010, onde o Diddy cobra o Justin por ele ter se afastado, e naquela época o Justin tinha só 16 anos, tá ligado? Então, tipo assim, se afastou como, né? Tipo, tinha acabado de ter contato, né? E o Justin parece claramente desconfortável, mas acaba falando que vai passar o número dele pra ele, né? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. E dizem que naquela época o próprio staff do Justin Bieber teria pedido distância do Diddy, que o Diddy estaria fazendo mal para a saúde mental e física dele, e a gente não sabe exatamente por quê. Aqui cabem várias suposições. Cabe uma suposição quanto a um assédio ao tipo? Cabe. Mas cabe, por exemplo, o cara tá exigindo demais dele na parte artística, certo? Cabe outras coisas. Como a gente tem hoje a certeza de que ele não é uma pessoa boa, uma pessoa íntegra em tudo que faz, que em alguns momentos ele deixou sim se passar, e a gente já sabe pelo menos de um caso que foi filmado dele agredindo uma mulher, e o que ele fez lá é bárbaro, e ele poderia então estar sujeito a fazer mais coisas, a gente começa a desconfiar que ele poderia mesmo, nessa época, estar fazendo mal com ele de outra forma. Por que o staff do Justin Bieber estaria preocupado com ele? É um ponto que a gente já tem que se preocupar. E logo depois de conhecer ele, né? Já no início. Tem também alguns vídeos do Justin nessa época de convivência ali com o Diddy, quase sempre chapado. Vai lembrar que nessa época ele era bem novo e ele não poderia estar fazendo isso. Segundo a Jaguar White, acho que sempre que a gente fala dela ou de outra pessoa assim que tem ali um porém, sabe, que é uma pessoa que dá pra se duvidar do que fala um pouco, dá pra colocar tipo uma faixa vermelha aqui em volta, pra todo mundo ficar em alerta. Ó, a gente tá falando da Jaguar White, certo? Ela é uma pessoa que já falou loucuras, ela pode falar do nada que ela é, por exemplo, o Silvio Santos, certo? Então a gente tem que pensar nisso. Mas ela também é uma pessoa que teve muito contato com todos esses caras, não é como se ela nunca tivesse sido ninguém, nunca tivesse conhecido ninguém, tá falando de fora de casa e é isso aí, né? Não, ela é uma pessoa que realmente estava lá dentro, teve contato com os caras, conheceu eles e desde muito cedo começou a falar disso. Tanto que ela foi desconectada por isso, basicamente, porque ela era uma pessoa útil pra eles, e eles basicamente soltaram a mão dela porque ela começou a denunciar isso, né? E ela fala que teve a carreira boicotada por isso há um bom tempo. Agora que explodiu, desde novembro do ano passado, ela reapareceu, então, como uma pessoa-chave pra falar dessas coisas, e ela já falou sobre o Diddy e o Justin, por exemplo. Ela falou que o Diddy teria utilizado o Justin pro prazer que ele queria buscar, e também passava ali o corpo do Justin e o Justin pros amigos dele se divertirem, que é de novo uma outra acusação bem séria, que obviamente se não for provado isso, ela tende de alguma forma a ser penalizada na justiça, porque não é algo, né, que você pode simplesmente vir e ponderar assim do nada. E a gente pode falar então de um ponto bem válido aqui, eu acho importante a gente diferenciar um ponto de outro, né, esse aqui é bem válido, que é da Kim Porter, que é a ex-mulher do Diddy, que a gente falou no outro vídeo, no primeiro vídeo, que faleceu em 2018, encontrada sem vida em casa com pneumonia, e ela naquela época estava prestes a lançar uma biografia. Recentemente foi publicado por um amigo próximo de Kim, o que seria o primeiro manuscrito do livro. Muita gente questiona se realmente é o primeiro manuscrito. Se realmente é o primeiro manuscrito, se não tem nenhum tipo de distorção para poder vender um pouquinho mais, mas ele lançou como se fosse de fato feito por ela. Nesse manuscrito ela cita que o Diddy fazia festas sexuais com menores e dá o exemplo de um popstar adolescente muito famoso que hoje é um artista muito grande, né?
Então, assim, poderia ser ele. Até porque os outros que a gente falou que o Diddy teve contato na infância, que hoje já falaram alguma coisa sobre ele, apareceram com a carreira definhando hoje em dia, né? Sim. O Just não é o caso, é um cara que ainda tá grande e se enquadra naquilo que ela falou. E outro ponto que a gente tem que falar aqui, que tem que ser uma meia-culpa de todos, porque isso aconteceu naquela época. Muita gente, inclusive, naquela época era criança, não tem culpa, ou que nem eu era bem jovem nessa época que surgiu o Justin Bieber. Tinha que... 2009? Acho que é, mano. Por aí. Então, tipo, a gente via na TV muita piada com o Justin Bieber. Ele era basicamente um adolescente, um pré-adolescente, e já falavam que ele era gay, já zoavam demais isso, que tinha uma liberdade na televisão pra se falar desse assunto de uma forma que não se fala hoje. Então, zoavam demais, tinha um personagem sobre isso. Uma das músicas mais viralizadas do Galo Frito, eu não tô querendo cancelar nem nada do tipo, né? Que é um negócio daquela época, mas falando, né, pra mostrar. Era falando que o Justin Bieber era gay, certo? Tinha essa piada com o Justin Bieber. Tinha uma piada por ele estar perto de homens adultos, né? Tinha esse negócio de sempre ter um homem adulto com ele. Não era um negócio tipo assim, ele é gay e ele tá ficando com um menino da idade dele. Não era isso. Era um cara adulto com ele, certo? Então, desde essa época, tinha uma percepção pública de que alguma coisa podia estar rolando. Então, esse não é um nome novo que a gente tá falando aqui. E também não é uma coisa que só a galera de Hollywood fez com ele. Foi um negócio que o mundo fez com ele. Quem tinha o cabelinho de Justin Bieber era zoado, certo? Não é? Na verdade. Tô falando a verdade. Sim, essa é a verdade. Então, tipo assim, nessa época, ele foi muito escrotizado. Ele foi sexualizado, ele foi exposto ali no íntimo dele, né? Na insegurança dele. Quando você era pré-adolescente, você era inseguro. Imagina o cara. Tudo bem, né? Que ele, tipo, ali era um cara bonitinho e tudo mais. A maioria das pessoas amava ele, né? Mas, ao mesmo tempo, um monte de adulto falando, por amar ele, que queria fazer coisas com ele. Então, e ele, isso. tipo, era muito novo. Tá ligado? E eu olhava e falava assim, ui, que nojo essa mulher, tipo... Podia ser uma mulher muito bonita, mas uma mulher, tipo, de 10 anos mais velha que ele com 14, ele olha, tipo... Que isso, né? E a gente tem uma lista de vídeos de famosos que tiveram contato com ele, que faltaram com pudor pra poder falar o mínimo. Into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. What music are you listening to at the moment, Justin? Look at him, what a beautiful face. Magnus never gave me this stuff. Okay. So why don't you give me this stuff? I feel uncomfortable right now. Oh! Why do you want to know this stuff from a 15-year-old boy? That's pretty weird. If you had to date one of us five. Had to. Who would it? We could go on like a date with all of us, right? We don't play that. We don't play that, Justin Bieber. So you are obviously in a private bungalow. Yep. How did you not see that there was paparazzi there? Well, I just didn't see them. I think I wasn't really looking out for them either, so... E por fim, a gente tem que falar da música Yummy, né, de 2020, onde no clipe a gente tem uma mensagem muito forte. Acho que se não for sobre o próprio Justin Bieber, é uma mensagem que vale realmente para as crianças que foram usadas na indústria. É um negócio que dá para entender isso. Muito de cara, né? E a promoção desse clipe nas redes sociais foi feita com várias fotos de bebês. Então, tipo, postaram lá várias fotos de bebês, ninguém tinha entendido no começo. Quando lançou o clipe, deu pra entender um pouco mais. Era um evento em que as crianças estavam entretendo os adultos, as crianças estavam tocando músicas, enquanto os adultos comiam e se divertiam, que é um pouco parecido com a história dele. Sim. De outras pessoas, inclusive da Disney, de outros locais. O Justin se senta na mesa ali com os adultos, né? E de início tem um pão virado pra cima que tampa uma cereja que só ele consegue ver. Meio, né? Mas vamos lá. Tem um pão, tem uma cereja que só ele consegue ver. Mas ninguém tá vendo. Muita gente fala que a cereja seria um simbolismo pra virgindade. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem uma frase que remete à virgindade, que remete inclusive a perder a virgindade, certo? Que seria pop the cherry. E cherry é cereja. Então pra ele seria um símbolo mais fácil de identificar, inclusive, do que pra nós. No início do clipe, ele tá comendo ali coisas boas e só ele vê aquela cereja. Depois de um tempo, outras pessoas começam a ver a cereja. Como se fosse o momento, então, que ele perdesse. Pop the cherry. Ele perdeu, então, a virgindade. A partir desse momento, então, a comida começa a ficar cada vez mais bizarra, a comida que vem pra ele, e ele tem que comer, e ele continua naquele yummy, yummy. Yummy tem um significado de delícia, né? E dá pra entender, né? Porque, tipo, em português, yummy, yummy, de ele tá comendo. E ele tá o tempo todo comendo. Se a gente tirar toda essa história do dia, vamos ler como só um clipe, tá? Então lá as crianças servindo, os adultos comendo, rindo, se divertindo, as crianças começam a comer uma coisa horrível, e assim que continuar entretendo. Ou seja, no início, tudo é bom. Por que tudo é bom? Porque a criança é tirada lá do meio dela. A criança tava lá tendo uma vida comum e tal, ela vai ter contato com pessoas famosas, ela vai ter contato com estúdios, ela vai ter contato com marcas que ela não poderia vestir, marcas que ela não poderia comer, locais que ela não poderia ir, e aí tudo
é bom, igual no início, tá ali, tá comendo e tudo que vem é bom. A partir do momento que essa inocência é quebrada, talvez o Sherry seja pra inocência, não pra virgindade. Igual eu falei, vamos tentar tirar disso, né? No mínimo seria essa leitura que a gente tem que fazer. Ele começa, então, a receber coisas que ele não gosta. Ele vai recebendo, ele vai vendo, isso aqui na real eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. E vai vendo essa coisa bizarra. E ele continua engolindo tudo isso pra manter as mesmas pessoas felizes, certo? Isso tá lá no clipe. Tá explícito. E no final do clipe, uma pessoa tá comendo um bolo e no fundo do prato aparece Yummy, que é delícia, né? E uma foto do Justin quando era criança. Além disso, em um documentário que foi lançado sobre o Justin, sobre os bastidores da vida dele, ele mostrou que tava muito mal durante a gravação desse clipe específico. Ele teve crise de ansiedade, ele teve que parar as gravações várias vezes. Então é aquele negócio, né? Ele é um cara que é envolvido, ele é um cara que, como a gente falou, se ele realmente tiver sofrido alguma coisa ali, ele agora tem nuances diferentes do que ele pensa sobre o Diddy. O Diddy é o cara que foi lá, que deu uma Lamborghini branca pra ele, é o cara que foi lá, que levou ele numa loja de roupas caras e falou, escolhe o que você quiser, é o cara que provavelmente levou ele pra conhecer uma cidade muito pica, de um jeito muito pica, sabe, tipo, ele é esse cara, ele conviveu com o Justin e apresentou o mundo pro Justin Bieber, então ele deve ter muitas lembranças boas com o Diddy, só que ao mesmo tempo, se ele sofreu isso, imagina os traumas que ele tem, então de toda forma, o assunto pra ele é muito complicado e por enquanto, o que se sabe é que ele não deve falar sobre a situação, que ele tá muito abalado, que ele tá afastado, que ele não quer ter contato com ninguém e ele não quer se pronunciar sobre isso. Isso inclusive significa que, por exemplo, o cara provavelmente não vai dar entrevista por um bom tempo. Ele vai ter que se esconder pra não falar, porque ele é um dos caras mais citados em todo caso. E vale lembrar também que hoje em dia ele já é uma pessoa muito mais reservada, né? Não é um cara que fica se expondo em stories, coisa do tipo. Isso porque ele já teve um problema de muita perseguição, ele é um cara, como a gente falou, desde muito pequeno, né, tava exposto. E ele recentemente teve o primeiro filho dele, então ele tem ali um outro foco, né, que é justificável, é honesto, que é o filho dele, né? Mas obviamente essa pergunta não vai morrer. Tipo, ele pode ficar 10 anos, entendeu? Sem aparecer. Daqui 10 anos tá lá o Diddy preso, alguém algum dia vai perguntar pra ele, pô, e aquele negócio do Diddy? É real ou não é, entendeu? Porque, querendo ou não, ele foi um cara muito, muito citado em toda a situação. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Quero deixar como recomendação o nosso Instagram, Planeta Novo, lá tem cortes aqui dos nossos vídeos, vocês podem mandar pra alguém, certo? Lá tipo assim, ó, aqui o corte tal, vai assiste o canal, e vocês estão ajudando muita gente, muito obrigado por quem se inscreveu, por todo mundo que tá deixando like, por todo mundo que tá comentando, tá ajudando muita gente aqui, a gente tá trabalhando focadão pra vocês, tem muito conteúdo vindo por aí que vocês vão curtir com certeza, e é isso aí, até a próxima, valeu, é nóis.